Essas são as previsões da semana do Personário, o maior portal de autoconhecimento e bem viver do Brasil. Eu sou Carolina Sena e vou te acompanhar hoje aqui no programa, conversando com a Vanessa Tuleski e com a Nayara Tomaino, astrólogas do Personário. Para quem já acompanha a gente, eu estava um tempo aqui afastada e estou com muita saudade de todo mundo, dos comentários de vocês, e quero contar o seguinte: acompanhe o programa, porque esse tempo que eu fiquei mais off aqui fez muita diferença na minha vida, não saber o que estava acontecendo no coletivo. Eu acompanho pelos meus trânsitos personalizados, mas não entender qual era a dinâmica do todo, às vezes me deixava meio perdida. Então aproveitem bastante as dicas. Então vamos lá, com muita saudade. Vanessa Teleski, me fala o spoiler da semana. Iremos do 880, mas sabendo segurar as pontas. Pois é, pessoal, apesar de que ainda temos algumas semanas nesse ano, a sensação pode ser de que já deu. E é claro, como ainda temos esses dias à frente, vamos precisar usar da nossa sabedoria e paciência para lidar com essa semana. Quando a Nay pede sabedoria e paciência, ela não deu a risadinha. Então pode ser que o negócio. Mas a Vanessa falou do 880, já tô aqui, ó. Eu já tô em pânico, já não tô conseguindo segurar as pontas. Vanessa, me ajuda aí com os temas da semana. Tô na expectativa que você vai trazer um bote salva-vidas aí pra gente. Imprevisibilidade e impaciência, inspiração e renovação, e divididos entre o espalhamento e o regramento. Gente, olha só, eu tô aqui agarrada no segundo, tá? A Vanessa normalmente deixa o melhor pro final, mas eu tô aqui agarradinha no segundo tema. Se você também gostou aí do segundo tema que nem eu, dá aquele like no programa para a Vanessa e Nai saberem que você tá aqui com a gente, que você tá gostando, então dá aquele like esperto. E nessa semana, ó, o Sol tá cheio de contatinhos, tá fazendo contato com vários planetas, então é importante que você descubra a área da vida que o Sol tá ativando no seu horóscopo personalizado. Tem um link aqui para você acessar o seu horóscopo personalizado do Personário, totalmente gratuito. E se você não sabe como ver essa informação, a gente colocou também um vídeo te ensinando. Então vai lá e descobre a área da vida que ele está ali ativando, que é onde você vai sentir e perceber mais os temas que a gente vai abordar mais marcantes desse programa. E aproveita e comenta aqui com a gente. Meu Sol está agora na casa 5, na casa 4. Então já comenta aqui que a nossa equipe também ajuda você a aprofundar esse conhecimento. Agora vamos começar? O Sol numa oposição com Urano. E a gente teve uma lua cheia em que essa oposição ficou muito forte, a lua cheia do dia 15 de novembro. Esse aspecto vai acontecer até metade dessa semana, e ele fala no momento de imprevisibilidade, seja no coletivo ou na vida pessoal, de impaciência às vezes, de intolerância, mas ele também traz um impulso muito forte para mudar, para renovar. Então tem esse limiar entre a gente ficar mais radical, mas também mais conscientes daquilo que a gente precisa mudar e do que já deu. Novembro está aí quase terminando, mas a gente precisa pensar que ainda temos um mês à frente. E esse é um aspecto muito forte para falar sobre transformações, né? O Sol em Escorpião traz essa consciência sobre o que não está funcionando, isso está tóxico, isso precisa ser encerrado. E talvez Urano venha aí dando essa forcinha. A gente só precisa ter cuidado, porque isso pode ser uma grande inquietação interna que faz com que a gente comece a colocar defeito, a achar que está tudo errado. Então, é mais sobre a gente tentar trazer para a nossa rotina alguma coisa nova. Essa semana especialmente, olha, eu sempre pego esse trânsito, esse caminho, quem sabe, né? Apenas um novo caminho. Eu sempre peço meu almoço desse jeito, às vezes pede alguma coisa diferente. Eu acho que isso pode ser mais uma questão da nossa autonomia, da nossa busca pelo novo, que pode nos trazer essa sensação de paz, essa sensação de que as coisas estão mudando. É isso, pessoal, a gente tem que fazer o possível dentro do que temos, com as ferramentas que temos. Esses imprevistos podem ser alguma coisa grandiosa de coletivo, como a gente teve esse ano, relacionada a questões da natureza, assim, ou alguma coisa relacionada a guerras, ou não, é mais imprevistos mesmo do dia a dia? A gente pode ter, sim, fenômenos climáticos, isso desde um pouco antes da lua cheia do dia 15 de novembro. E a gente também pode ter, eventualmente, quedas em sistemas, internet, Urano tem muito a ver com tecnologia. Então, isso pode pegar um pouco, sim, nessa área, com uma certa turbulência no coletivo. Mas é uma turbulência, digamos assim, relativamente rápida,
por assim dizer, embora a gente possa ter fortes ventos ou tempestades. Torcer para ser essas turbulências bem rápidas. Vanessa, conta essa história da gente estar mais inspirado aí para entender a semana, que eu quero dar dicas de inspiração. Já estou animada aqui. Nessa semana nós temos o Sol envolvido em um bom aspecto com Plutão e com Netuno. Isso tudo dá uma inspiração, insights. O Sol com Plutão aciona uma profundidade, o que auxilia nessas mudanças que a gente deveria pensar em fazer. E o Netuno dá aquela intuição, como se já sinalizasse caminhos. Então são aspectos de alívio, inclusive em até um certo radicalismo. Esqueci de dizer, mas o Sol com Urano também traz protestos no mundo. A gente tem uma energia mais revoltada. E esses aspectos ajudam a amenizar, inclusive individualmente também. E nessa semana a gente tem o retorno de Plutão para Aquário, para ficar aí 20 anos. E Plutão em Aquário tem muito a ver com uma grande revolução de tecnologia. Basicamente, em 2023, quando ele entrou, ele trouxe a inteligência artificial. E aí a gente tem que ver como é que a gente fica com essa tecnologia. Porque às vezes a gente sente que a tecnologia está avançando, mas a gente não consegue ter a mesma velocidade. Então a gente tem que se questionar o quanto a gente está mudando também em mentalidades, em concepção de mundo, porque o Plutão em Aquário vai trazer uma nova coletividade. Naí, uma dúvida. Tô vendo aí que o Sol está causando essa semana. É o Sol que está aí com Urano, depois está se bandeando para o lado de Plutão. E como é que a gente ajuda as pessoas a entenderem a área da vida que isso está ativado? Como é que elas lidam com essa, talvez, incoerência? Então, eu convidei as pessoas para verem a área da vida que elas estão com o Sol e dar dicas aí de como é que a gente lida com isso, com essa questão nessa área da vida. Eu acho que o segredo aqui para lidar com todas essas mudanças aí dessa semana vai ser mesmo a gente conseguir identificar o que precisa ser encerrado, o que precisa ser transformado. Primeiro, aceitar essa necessidade vai ser muito importante. Então, se você tem o Sol em Escorpião transitando nessas casas do trabalho, pode ser que você precise encerrar um ciclo que você tinha medo de exercer o seu poder. Então, essa é uma grande oportunidade mesmo de fazer essa avaliação. Se você tem o Sol transitando nas casas que falam de relações, é você entender a diferença entre poder e tirania. Talvez essas pessoas precisem do seu comando, precisem de você estar exercendo o seu poder. Talvez pessoas podem se afastar da sua vida nesse momento. E é claro, se a gente tem ali, olha, o Sol transitando nas casas dos estudos, do coletivo, às vezes é sobre você começar a estudar algo novo, deixar algum conhecimento, alguma comunicação que não está funcionando tanto ali. Então, é muito sobre a gente conseguir mesmo se despedir e entender o que não está funcionando bem para abrir portas para um novo caminho. E, Vanessa, a gente tem nesse período o feriado de Zumbi de Palmares, né? Então, você, considerando, né, um feriado tão importante, né, no momento, Nai, também queria ouvir a tua opinião relacionada à consciência negra, né, no Brasil. Os movimentos podem ser nesse sentido também, que você falou de manifestações, podem ser nesse sentido? Com o Sol em oposição com Urano, a gente não só tem consciência das mudanças pessoais, mas também da necessidade de fazer mudanças coletivas. Então, esse aspecto, numa semana com um feriado importante dessa natureza, faz a gente ter questionamentos, faz a gente repensar algumas coisas, faz com que algumas questões sejam cutucadas. Então, eu acho que é importante ter esse feriado, né? Eu acho que é feliz que esse feriado aconteça no meio dessa oposição, porque essa oposição fala em reforma social, e o Sol também, em aspecto com Plutão e Netuno, também está falando em mudanças sociais, no caso mais sutis, mas a gente também precisa ter as mudanças mais diretas que vem acontecendo nos últimos anos. Justamente, né, a gente tem essa entrada de Plutão em Aquário no dia 19, um dia antes. Então, eu acho que isso pode simbolizar de uma forma muito forte o que essas grandes estruturas de poder na sociedade que a gente tem aqui, Plutão. E Aquário fala sobre descentralizar, Aquário fala sobre o coletivo, Aquário fala sobre olhar para as minorias.
E principalmente, pessoal, o Aquário é um signo que fala muito sobre a transmissão de informações, né? Então acho que a gente precisa ter essa maior consciência. Durante essa semana existe essa grande busca por informações, a busca por pessoas pretas que podem sim exercer o seu lugar de fala, mas a gente tem que entender muito bem, né, o que a gente buscou o ano inteiro. Se a gente está oferecendo um suporte, não é só fazer aquele convite, não é só querer ouvir, mas é também fornecer para essas pessoas que estão aí na linha de frente uma estrutura para que essa informação seja disseminada de uma forma que existe uma troca, né? Não é porque a gente está nesse dia que sim é tão importante que a gente vai apenas, né, buscar pessoas pretas para oferecer esse conhecimento, mas é sobre também oferecer uma estrutura para que esse conhecimento seja difundido, seja pesquisado. Então achei aí um simbolismo muito, a astrologia mais uma vez, né, nos impressionando com esse simbolismo, mas está realmente muito alinhado. Que seja um dia efetivamente de consciência, né, e não um feriado, porque às vezes a gente se distrai, se dispersa, que é o próximo tema, né, Vanessa? Conta aí, que a gente tenha consciência e não se disperse. Vamos lá. Nessa semana, nós vamos nos sentir divididos entre o espalhamento e uma energia um pouco mais contida. Como que o espalhamento vai vir? Até quinta-feira, Mercúrio em Sagitário está numa oposição com Júpiter em Gêmeos. Isso traz uma multiplicidade de ideias, de opções, de falatório também, porque Mercúrio, quando está com Júpiter, traz muita distração e traz muita conversa. Então, talvez não vai ser fácil a gente, nesse dia a dia dessa semana, conseguir ficar regradinho, porque vai ter esse aspecto aí espalhando, tá? Ao mesmo tempo, é um aspecto de espalhar discurso, numa semana em que a gente tem esse feriado significativo. E aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, a gente vai ter um grande evento também nos dias 18, 19 e 20. É um evento de porte nacional. Então, isso tem muito a ver com Sagitário, grandes discussões, grandes eventos. E na quinta-feira a gente tem o ingresso do Sol no signo de Sagitário. É um Sol, gente, cheio de ânimo, alegria, que vem aí com os happy hours de final de ano, novos planos, entusiasmos, previsões astrológicas também chegando, né? Porque Sagitário tem a ver com previsão, entender o futuro, e aí a gente tem isso no personagem de maneira muito presente. Então a gente está num momento aí de grandiosidade, que é o que o Sol em Sagitário traz. Agora, a gente vai ter uma energia de regramento num céu que está espalhafatoso, espalhando. Vênus insistiu com Saturno a partir da terça-feira. Esse é um aspecto que, nessa energia espalhada, ajuda a gente a tentar manter um foco. Até mesmo o Sagitário é muito festeiro, mas mesmo nessas festas, happy hours, congratulações que são comuns no final do ano, a gente vai tentar encontrar uma linha ali, um eixo, porque Vênus em Capricórnio tenta manter esse eixo. Além de tudo, é um aspecto bom para as relações. Como a gente tem uma energia mais radical nessa semana, por conta da oposição do Sol com Urano, essa energia de Vênus em sextil com Saturno ajuda um pouco a não querer extremizar, digamos assim, levar as relações para uns extremos. É como se a gente tivesse um bom senso de manutenção. Isso pode ser importante porque há uma atmosfera de um certo radicalismo. E essa combinação de Vênus com Saturno traz uma energia de aliança, de manutenção, de querer valorizar as relações mais antigas da nossa vida, talvez encontrar velhos amigos. Então, a gente pode pegar esse ímpeto festeiro de Sagitário para manter as relações que são importantes para nós, com Vênus em sextil com Saturno. E a gente precisa ter muito cuidado, gente, principalmente Mercúrio em oposição com Júpiter em Gêmeos. É um aspecto que a gente pode falar mais do que devia. E tem uma presença também de uma possível arrogância intelectual, né? Às vezes a gente brinca, olha, o mês, né, a Semana da Consciência Negra, às vezes vira o mês a Semana da Paciência Negra, porque a gente tem pessoas falando sobre coisas que às vezes elas não têm o conhecimento e o domínio necessário. Então, olha, vamos ter muito cuidado com isso. E é claro, no nosso dia a dia, né? O Sol entra em Sagitário, traz sim essa empolgação, às vezes
muitas pessoas estão entrando em semana de provas, né? Então, toda essa questão, às vezes, do conhecimento pode se ressaltar. Como a gente tem ali esse Mercúrio em Sagitário, às vezes pode dar um desespero, né? Nossa, eu preciso estudar tudo que eu não estudei nesses últimos meses. Então, vamos nos preparar, vamos nos organizar. É bem interessante que a gente chegue também com esse aspecto fluido entre Vênus e Capricórnio e Saturno em Peixes. Às vezes a gente pode estar olhando para as nossas relações, algumas pessoas podem passar por essa sensação, né? Ai, não sei se esse meu relacionamento amoroso vai engatinhar, tá chegando o Natal, tá chegando o final do ano, será que eu quero passar o ano novo com essa pessoa? Então, vem muito uma reflexão, né, sobre a seriedade, o compromisso. A gente está falando de uma Vênus em Capricórnio, fazendo um aspecto com Saturno, que é esse planeta que fala sobre cobranças. Então, olha, se você tem um planejamento financeiro também, isso é importante. Mas se você está num relacionamento amoroso e vai passar por essas conversas, por essas reflexões, vamos fazer isso com bastante seriedade e responsabilidade, tá? Porque enfatiza isso e é necessário a gente ter isso, mas também com bastante empatia, tá? A Vênus em Capricórnio, às vezes ela pode passar uma sensação de frieza, de excesso de seriedade, né? Ai, não quero dar continuidade porque não quero passar o Natal com esse compromisso aqui. Então vamos tentar amenizar um pouquinho as nossas palavras, já que junto disso a gente tem aí esse aspecto que a gente pode falar demais. Então essas foram as previsões da semana. Tava com muita saudade aí de todo mundo. Aproveita, ó, e comenta aqui comigo qual é a casa astrológica que o Sol está ativando, que a gente quer te ajudar a lidar com essa semana. Eu vou trazer também para vocês a agenda Personare, mas antes, ó, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você acompanhar todas as previsões astrológicas para 2025 que estão vindo por aí. E para você que é do Personare Cursos, a gente tem essa semana 2 aulas. Uma aula com Yubi Miranda sobre numerologia empresarial, como é que você entende melhor a sua empresa, o seu estabelecimento a partir da numerologia, e um treinão de ginástica íntima. Se você quer aproveitar e conhecer o Personare Cursos, a gente deixou aqui um link na descrição. É a maior escola de bem viver e autoconhecimento do Brasil. Ó, e aproveita para seguir a gente aqui nas redes sociais, tem o @ da Nai, da Vanessa, o meu e o do Personare também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!